Sejam muito bem-vindos à Casa da Advocacia e Cidadania Andreense, virtual em razão da pandemia. Ofereço os meus cumprimentos ao presidente da CASP, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, e aproveito para agradecer imensamente por aceitar esse convite. Aos conselheiros seccionais da região ABCD-MRR, Dr. Marcos Antônio Assunção Cabelo, Santo André, Dra. Marie Claire Lebron Fidomanzo, Santo André, Dr. Roberto Pereira Gonçalves, Santo André, doutora Irma Pereira Maceira, São Bernardo do Campo, Dr. Odilon Luiz de Oliveira Júnior, São Bernardo do Campo, Dr. Rubens Rocha Pires, São Bernardo do Campo, doutora Rosineide Martins Lisboa, Molitor, São Caetano do Sul, doutora Rosângela Ferreira da Silva Diadema, aos amigos presidentes OAB São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Ribeiro Oliveira Nascimento Costa Júnior, OAB São Caetano do Sul, Dr. João Paulo Borges Chagas, OAB Diadema, Dr. Fernando Duque Rosa, OAB Mauá, Dr. Joselito Rodrigues de Paula, OAB Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Ricardo Abu Risque, a Coordenadoria Interina Regional da Comissão da Mulher Advogada, doutora Rosirene Rocha, a Coordenadoria Regional da Jovem Advocacia, doutora Caroline Vilela, aos diretores da OAB Santo André aqui presentes, né, doutor Leonardo, saúdo a doutora Andréa Tartucci, a nossa presidente, ao presidente da Comissão de Direito Administrativo, doutor Alexandre Camarosano, pela nobre iniciativa de idealizar e executar esse ciclo de palestras, ao representante do CVV, Centro de Valorização da Vida, voluntário Carlos Correia, a quem inclusive peço que transmitam um fraterno abraço ao Maurício Rinaldi, vice-presidente da Fraternidade de Assistência à Vida, FAV, mantenedora da CVV Santo André, e a Cátia, coordenadora do CVV Santo André, ao representante do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, prefeito Gabriel Maranhão, coordenador do Grupo de Trabalho da Pessoa com Deficiência, Luiz Kassab, aos representantes das comissões que apoiaram a iniciativa, Dr. Alexandre Camarosano, presidente da Comissão AB Vai à Escola, doutora Gisele Zoldan, vice-presidente da Comissão de Ética e Disciplina, Dr. Marcos Gonzaga, presidente da Comissão da Advocacia Pública, doutora Maria Carolina Martins e Ortiz, presidente da Comissão de Prerrogativas, Dr. Frederico Bulgar, presidente da Comissão de Acadêmicos de Direito e Estagiários, doutora Bianca Souza de Vasconcelos, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutora Siluane Shimulki, presidente da Comissão... Só um instante. Parabenizo a cada voluntário da comunidade CVV pelo brilhante evento, a cada presidente da comissão, conselheiros seccionais, presidente de subseção, coordenadoria, e passo a palavra ao doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo. Muito obrigado, muito bom dia. É uma honra poder estar aqui com os nossos amigos, com as nossas amigas da OAB de Santo André, de toda a região. Eu saúdo nossa querida presidente, doutora Andréa Tartucci. Indago se, antes da minha fala, nós vamos ouvir aí as saudações da nossa presidente Andréa Tartucci, ou se já é para eu discorrer um pouquinho sobre o tema. Doutor Davanzo, obrigada pela transmissão da palavra. Só fazer umas pequenas considerações antes da sua. Acho que houve uma inversão aí no roteiro, mas vamos seguir em frente, né? Então, gostaria de cumprimentar a todos e a todos que estão aqui hoje conosco, na Casa da Advocacia Andreense, assim como a Viviane também eu disse, no formato virtual, mas não posso deixar de fazer os meus cumprimentos especiais àqueles que estão aqui hoje nessa linda mesa, importante mesa virtual, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da CAASP, e que nos dá a honra de hoje fazer a abertura desse importante encontro sobre a valorização da vida, sobre o mês da campanha de setembro, sobre o combate ao suicídio. Então, gostaria aqui de registrar alguns cumprimentos do que estão conosco, que é o Dr.
Fernando Duque Rosa, presidente da subseção de Diadema, nosso amigo, parceiro, presidente também do nosso colégio do ABCDMR. Não posso deixar também de cumprimentar aqui meu vice-presidente, que representa toda a nossa diretoria, Leonardo Dominichelli, e no nome dele cumprimentar a Rosana e todos os demais que estão aqui também conosco. Quero deixar também meu cumprimento a todos os nossos voluntários das comissões que apoiaram esse evento, que foi iniciativa do Alexandre Camaruzano, que junto com as demais comissões estão hoje a representar, através da Gisele Zoldan, diretora da Obva Escola, Marcos Gonzaga, Maria Carolina, a Siluane também que está aqui conosco, e tantos outros, Dr. Marcos Gonzaga, vice-presidente da Comissão de Ética, e estão aqui não só a prestigiar o amigo Davanzo, mas também a dar essa palavra de apoio à advocacia. Agradeço, então, a presença de cada um nesse início do ciclo de palestras Setembro Amarelo de 2020, e posso dizer que, para mim, é uma honra fazer a abertura dessa edição, principalmente quando vejo, na qualidade de presidente da OAB de Santo André, e também como ser humano, os braços da subseção, que são as nossas comissões, se movimentando em prol das pessoas, em prol da cidadania, em prol da campanha Setembro Amarelo. A Comissão de Direito Administrativo, como já havia falado, né, está capitaneada aí pelo Dr. Alexandre Camaruzano. Ele intermediou essa parceria com a entidade e se comprometendo com o objetivo principal da comunidade CVV, que é valorizar a vida, o que vem fazendo desde 1992. Nós temos hoje aqui conosco o voluntário Carlos Correia, representante do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Meus especiais cumprimentos a você, que está aqui conosco, representando lá Maurício Rinaldi, que é o vice-presidente da Fraternidade, e a Kátia, que é a coordenadora do CVV Santo André. Extremamente gratificante, porque através desse trabalho que é realizado, conhecemos melhor esse trabalho que é muito, muito nobre. Então, são todos voluntários, assim como nós também, da OAB, assim como nós somos voluntários na Casa da Advocacia Andreense, são voluntários dedicados a doar o seu tempo para ouvir as dores dos outros, sem julgamentos, sem críticas, e que merecem nosso apoio, nosso reconhecimento, nossa gratidão. Então, gostaria de parabenizar cada voluntário da comunidade CVV pelo brilhante trabalho que vem realizando em prol da sociedade, em prol do ser humano. Parabenizar também cada presidente da comissão que se envolveu com esse importante trabalho. Viviane, acho que mencionou todas as comissões que também estão aí a apoiar, mesmo aqueles que não estão hoje por motivos pessoais, a prestigiar, que é presidente da Comissão da Advocacia Pública, Prerrogativas, acadêmicos, Jovem Advocacia, advogados correspondentes, licitação, fiscalização e exercício da advocacia, OAB vai à faculdade, OAB vai à escola e tantas outras comissões que são os braços, a extensão da nossa subseção. Então, muito obrigado a todos que estão nos prestigiar. Lembrando que a diretoria da OAB de Santo André permanece à disposição para alinhar ideias e unir ainda mais forças em favor dessa causa tão grandiosa. Então, mais uma vez, além de parabenizar, agradecer a presença do amigo Davanzo, presidente da CAASP, que irá ser o nosso palestrante e abrir o nosso evento da semana. Então, o doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo falará hoje sobre o apoio emocional à advocacia. Muito obrigada, doutor Davanzo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
que tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Eu muito ouvi essa música. Nós vivemos, é bem verdade, num país laico. Mas, muito interessante o que ocorreu agora durante o momento da pandemia. Eu vi pessoas que se diziam ateus, dizendo, meu Deus, dizendo que perdeu um ente querido e clamando a Deus, dizendo, olha, meu ente está com Deus. Então, nós ouvimos muito mensagens deste tipo. E é importante nós cuidarmos da nossa saúde física, mas não só da nossa saúde física. Nossa saúde mental, nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. Eu começo essa nossa fala trazendo um dado. Infelizmente, com muita tristeza, eu posso dizer, nos 6 anos que estive à frente da presidência da OAB de São Bernardo do Campo, a cada 6 meses, um advogado ou uma advogada se suicida na nossa região do ABC. Portanto, eu saúdo, eu cumprimento, eu parabenizo essa gloriosa diretoria da OAB de Santo André pela iniciativa da idealização e da realização deste evento, porque é preciso ter coragem para tratar de um assunto tão sensível, que existem muitos tabus, e, portanto, doutora Andréia Tartucci, eu poderia lhe parabenizar aqui por causa de várias questões, de várias ações da gestão, da atual gestão da OAB de Santo André, mas o simples fato de fazerem honrar um slogan, inclusive, que eu ganhei de uma pessoa que era muito inteligente, falecida, logo que eu abri o meu escritório, foi um dos meus primeiros clientes, ele criou o seguinte slogan para o meu escritório: lidamos com leis, lembrando que somos gentes. Lidamos com leis, e as leis são frias, mas nós temos que ter em mente, em foco, que nós somos seres humanos. Lidamos com leis, lembrando que somos gente. Então, parabéns, minha querida presidente Andréia Tartucci, que tem sido uma grande liderança da advocacia, não só de Santo André, mas também regional, que juntamente com o nosso querido presidente Fernando Duque Rosa e os demais presidentes de subseções, que eu saúdo todos na presença do nosso querido presidente Fernando Duque Rosa de Diadema, criaram o Colégio de Presidentes do ABCDMR nesta gestão para que a advocacia possa estar mais unida. E nós não esperávamos que teríamos o advento da pandemia. E no momento da pandemia, esta questão passou a ser muito mais importante do que outrora. E eu agradeço imensamente, portanto, não só a presidente Andréia Tartucci, mas como toda a sua diretoria, o nosso querido amigo, o nosso vice-presidente Leonardo Dominichelli Pereira, a nossa secretária-geral Rosana Dias Figueiredo Lino, o nosso secretário adjunto Rodrigo Augusto Amaral e também o nosso licenciado tesoureiro José Luiz Ribas Júnior, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui durante esses próximos minutos para podermos conversar, falar um pouco sobre apoio emocional para advogados e advogados. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Uma iniciativa da nossa OAB de Santo André, em conjunto com o CVV, Centro de Valorização da Vida. Tem uma música, eu comecei com música, porque meus amigos, minhas amigas, as pessoas que estão nos acompanhando sabem que eu utilizo música em praticamente todas as questões da minha vida, seja nas petições, nas sustentações orais, nos discursos, porque a música trata da realidade do povo. Porque muitas coisas que as pessoas às vezes não têm coragem de falar, elas acabam externando através da música. E tem uma música que diz: como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo e somente o evangelho
tem poder para libertar. Como posso ser covarde, falseando a verdade que liberta o sofredor? Nós sabemos que existem várias ciências e as ciências são importantes. Essas pessoas, elas são, com certeza, inspiradas por alguém superior. E, no caso, o nosso país é a maioria cristã, repito, em que pese seja laico. E, conforme nós mencionamos, nós temos os escritos históricos, não religiosos, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, que tudo mais você será acrescentado. E o mal, ele acaba trabalhando na mente das pessoas. É na mente. E a diferença entre o sucesso e o fracasso das pessoas está em 30 centímetros. E esses 30 centímetros, eu tenho até uma régua aqui que eu nem preparei, mas está aqui. Eu nem preparei isso, mas está em 30 centímetros a diferença da nossa cabeça para o nosso coração. Portanto, 30 centímetros faz a diferença do sucesso e do fracasso, da alegria, felicidade ou da infelicidade. Quando as pessoas utilizam mais a sua mente, mais a razão, elas têm maior probabilidade de serem felizes. Quanto mais elas são sentimentais, quanto mais elas usam o sentimento, mais elas têm probabilidade de sofrerem. Então, tem uma música, deixa a vida me levar, vida leva eu. A pessoa deixando a vida levar ela não está percebendo que ela vai se perder. Talvez a vida levando ela está indo para o abismo, porque aí ela está na emoção. Agora, quando ela usa a razão, ela não deixa a vida levar. Ela leva a vida, ela tem um pulso, ela coordena. E aí, esses sentimentos negativos, esses pensamentos, eu me vejo quando, na época da faculdade, como quando eu era estagiário, e eu sofri muito. Por quê? É uma época que você não ganha dinheiro, é uma época que você não tem tempo para trabalhar do corpo, é uma época que eu sempre gostei de esporte, não tinha tempo de praticar esporte, e uma época muito difícil, que é a época da faculdade. E eu lembro que, em certo momento, eu cheguei a dizer o seguinte, falei, poxa, aquele cachorro é mais feliz do que eu. Olha como são as coisas. Se eu tivesse me deixado levar por aquele pensamento negativo, com certeza estaria fadado ao fracasso. Eu gostaria de trazer reflexão aqui dos nossos amigos, nossas amigas, as pessoas que nos acompanham, e eu gostaria de saudar a nossa assessoria, a Priscila, o Paulo, a Thaís, saudar o Alexandre Camarosano por essa maravilhosa iniciativa, né? A doutora Gisele, Zoldan, que está aqui conosco, recebe os nossos cumprimentos, o Carlos Correia, voluntário da CVV, doutor Marcos Gonzaga, a Maria Cleonice, a doutora Viviane Rocha Machado, que está aqui nos recepcionando, sendo anfitriã, muito obrigado, a jovem liderança da Advocacia de Santo André, a doutora Siluane, e eu gostaria de trazer a reflexão daqueles amigos e amigas que nos acompanham para o fato de que nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão dando mais valor à estética do que à própria saúde. Ah, eu estou cuidando do meu físico. Está cuidando do físico. Está cuidando do cabelo, da sobrancelha, dos cílios, da pele. Mas, às vezes, não cuida da própria saúde. Nós estamos hipervalorizando a embalagem e estamos esquecendo um pouco do conteúdo. Nós até cuidamos do físico, mas não da saúde física e também, muito menos, da saúde mental. E, por isso, a importância e a relevância desse tema de trazer a debate, trazer em discussão, nós podemos conversar sobre esta questão. Se, conforme nós falamos, a cada 6 meses, no ABCDMR, um advogado ou uma advogada se suicida, e eu trago aqui questões que foram marcantes. No Fórum da Justiça do Trabalho, em São Paulo, tiveram que fechar aqueles vãos no miolo dos corredores, porque as pessoas se atiravam de lá.
eram pessoas que estavam desesperadas por causa de dinheiro, que de repente iam numa audiência e não viam esperança e se atiravam. Nós tivemos questão de pessoa que foi ver o resultado do processo e também sabendo que, ainda que ganhou, que não conseguia receber, que ia demorar, de repente o dinheiro até depositado e não conseguia ter sucesso, que acabaram se suicidando. Foram várias as mortes. Por quê? Porque a advocacia, eu cresci dentro de uma bomboniere, uma loja de doce, chocolate, bombom, e também vendia artigos de festa. Só entravam pessoas alegres e felizes lá. No escritório de advocacia, as pessoas que nos procuram dificilmente nos procuram com algum fato alegre. Num bom momento, fala, poxa, eu tenho um inventário milionário, mas perdeu um ente querido. Ou seja, nós lidamos com embates, com confrontos, muitas vezes com os próprios clientes, outras vezes com o próprio processo, fazendo a petição, tendo que controlar prazo, muitas vezes em discussão com as autoridades, muitas vezes porque o resultado que nós esperávamos não veio. E muitas vezes ainda veio o bom resultado, mas nós fomos ingratos. Eu lembro uma vez que eu estava caminhando na praia, eu e a minha esposa, no começo de carreira, uma pessoa que eu tinha conseguido a liberdade naqueles dias, no processo criminal, fez que não me viu e atravessou a rua. E aí eu falei, Jéssica, que ingratidão. Ela falou, não, calma, você precisa entender. Ele está com a namoradinha lá, ela talvez não saiba. Imagina você chegar e entregá-lo. Agora, ela me deu um contraponto, tipo, opa, para refletir. Mas aquela sensação de repente, ganhar um processo e o cliente não lhe pagar, você trabalha 10 anos, surge a guia, ele vai lá na frente, retira a guia, não lhe paga, vai embora, e você percebe que, quando você percebeu, ele já gastou dinheiro, você nunca vai conseguir receber. Então, são várias sensações que geram negatividade. E imaginem se nós não tivermos o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno que vem dos nossos clientes com problemas. Muitas vezes eu falo assim, olha, nós somos contratados para cuidar do processo, não para cuidar de você. Podemos até ajudar, podemos até colaborar, mas muitas vezes a gente tem que se posicionar para os clientes que o cliente está dando mais trabalho que o próprio processo. E se nós trouxermos os problemas dos clientes para nós, realmente fica uma situação muito difícil. E nós precisamos ter em mente que um avião, para ele poder voar, um pássaro, ele precisa de ter equilíbrio. Por isso que precisa ter as duas asas. Se tiver uma asa só, não consegue voar, não consegue decolar. Portanto, nós, dentro dessa visão de equilíbrio, eu entendo que nós devemos cuidar da nossa saúde mental, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, mas, em primeiro lugar, nós devemos cuidar da nossa saúde espiritual. Porque, muitas vezes, cuidando, por isso que eu repito pela segunda vez, né? Pela terceira vez eu falo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se cuidar da sua parte espiritual, e aqui eu não estou falando de religiosidade, talvez a maioria dos seus problemas serão resolvidos. Com relação à saúde mental, que seria e que é o nosso tema de hoje, com relação à saúde mental, portanto, nós temos que procurar o equilíbrio entre essa saúde espiritual, essa física e essa saúde mental. E nós precisamos aprender a buscar o equilíbrio, porque muitas vezes a pessoa vai só para a academia e não cuida da parte mental. E a falta de saúde física, a falta de saúde espiritual, ela acaba trazendo sentimentos negativos de tristeza, de angústia, de mágoa, de rancor, de infelicidade. E no momento da pandemia, nós percebemos que a CASP, e o nosso tema é exatamente esse, apoio emocional para advogados e advogadas, precisaria criar um método de colaborar com a advocacia nesse sentido. E aí nós criamos, através de um trabalho desenvolvido pela nossa diretora Raquel Tamassi, a quem eu saúdo, em colaboração também com a nossa vice-presidente, a nossa querida doutora Aline Fávero,
nós criamos, nós trabalhamos, olha que interessante, nós já estávamos trabalhando para poder implantar um aplicativo da saúde mental em prol da advocacia. Estava em uma fase embrionária. Quando vem a pandemia, nós precisamos acelerar esse processo. E nós conseguimos colocar no ar, e nosso site é caasp.org.br, um link de acesso ao CAASP Psico. É o CAASP que cuida da saúde mental da advocacia. E no período de pandemia, nós tivemos, até agora, no início, desde que colocamos o aplicativo no ar, e eu agradeço aqui toda a diretoria seccional da OAB de São Paulo, na figura do presidente Caio Augusto Silva dos Santos, grande liderança da advocacia, que tem dado muita liberdade, muitas condições, inclusive não só de apoio, tipo, segue em frente, fiquem à vontade, mas inclusive com recursos financeiros da própria OAB colaborando com a CAASP, e nós colocamos no ar o portal, do CAASP, perdão, portal não, um aplicativo da saúde mental da advocacia. E já teve mais de 12 mil acessos. Esse nosso aplicativo, ele tem, de forma gratuita, alguns vídeos, algumas apostilas, são didáticas, e durante 24 horas, todos os dias da semana, se tiver um advogado, se tiver uma advogada que esteja precisando do nosso auxílio, terá o apoio. É cobrado consultas, tem lá psicólogos, psiquiatras, R$ 39,00 uma consulta, se for um conjunto de consultas, pode chegar a R$ 35,00. E o acerto da medida, a gente fala até com tristeza, era bom que nós criássemos e ninguém precisasse. Mas se estão precisando, é sinal que nós acertamos com relação à medida. Nós já tivemos mais de 12 mil acessos e também mais de 2.000 consultas. Estamos chegando a 2.000 consultas, não tenho os números exatos atualizados, mas pelo crescimento, estamos chegando a 2.000 consultas de profissionais. E esse final de semana, presidente Andréa Tartucci, a nossa representante feminina, né, a nossa presidente da OAB de Santo André, que representa a força da mulher na gestão de ordem, a importância, porque nessa gestão da nossa seccional é a maior quantidade de conselheiros, conselheiras, diretores na CAASP, diretores na OAB e conselheiros federais, inclusive, maior quantidade de mulheres, de representantes advogadas de toda a história. E então, nós tivemos este final de semana um caso onde nós temos o nosso Fale Conosco, nós temos os meios de comunicação da CAASP, um advogado, não vou citar nomes, da região de Presidente Prudente, manda uma carta para nós na CAASP, dizendo que ia se suicidar. Então, realmente a questão é muito séria, esse tema é muito importante, esse tema é muito relevante, e eu gostaria de colocar a Caixa de Assistência dos Advogados à disposição da advocacia. Eu entendo que, como eu falei, a diferença, a importância dos 30 centímetros, né, usar mais a razão do que o coração, nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro porque, às vezes, em especial os homens, eles acabam achando assim, poxa, eu não vou pedir ajuda. Isso não é legal. Então, quem estiver precisando, fique à vontade, entre em contato conosco, peça ajuda. Nós teremos, lógico, o maior prazer em poder colaborar. Mas eu me preocupo um pouco quando nós chegamos e começamos a divulgar assim, campanha contra o suicídio. Porque se eu estou falando campanha contra o suicídio, eu estou lembrando, talvez, as pessoas que uma das saídas pode ser o suicídio. Então, nós temos que, ao invés essa é a nossa visão, essa tem sido o nosso espírito na OAB e o espírito do sistema hoje em dia, OAB, São Paulo, CAASP, subseções. Gostaria de saudar, inclusive, o nosso diretor tesoureiro, secretário-geral, nosso querido, olha a importância de Santo André, nosso querido Antônio Ricardo Miranda Júnior, que foi presidente da OAB de Jabaquara por 2 vezes,
que agora está morando em Santo André, viu, presidente André Tartucci? Um reforço aí de lideranças da advocacia e nós... Que maravilha! Tá morando agora, é andreense, tá? Tá morando em Santo André. Então, é um reforço de lideranças aí para a nossa região. E na CAASP, nós, desde o início da gestão, a nossa visão tem sido no sentido de trazer alegria. Daí, eventos esportivos, estivermos ocupados com os nossos eventos esportivos, eu saúdo o nosso diretor Roberto Araújo, porque nós temos os nossos eventos esportivos, inclusive em época de pandemia, nós temos o treino em casa, que tem lá aula de pilates, tem de reflexão, de yoga, de um personal trainer, tem vídeos de esportes. E também joga em casa. Nós tivemos recentemente um campeonato de stop, campeonato de xadrez, esses jogos eletrônicos, campeonato de futebol, que a maior quantidade de inscrições de todos os tempos. E eu confesso que eu ouvi algumas críticas, porque as pessoas estão muito críticas e me mandaram: "Ô, Davan, você está de brincadeira. Vocês estão fazendo campeonato de stop, nós somos advogados." Ué, nós não precisamos cuidar da saúde mental? Nós queremos fazer o processo inverso. Ao invés de nós ficarmos falando de depressão, de pensamentos suicidas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter o nosso foco voltado para o esporte, para a alegria. Então, nós temos hoje o nosso treino em casa, nós temos o jogo em casa, trabalho desenvolvido pelo Roberto Araújo. E a Aline Fávaro, por exemplo, ela cuida do departamento lá, responsável pelas campanhas de saúde, ela cuida da campanha da vacinação, ela cuida das nossas farmácias. Mas confesso, não tenho alegria quando dizem assim: olha, a farmácia está vendendo bastante. Mesmo, além de os nossos remédios serem totalmente subsidiados, eu não creio, e aqui eu trago a reflexão, nós valorizamos, sabemos a importância dos profissionais das ciências auxiliares aí que colaboram com as pessoas que estão precisando de tratamento, mas me preocupa um pouco essa questão das pessoas ficarem dependentes de um remédio, seja faixa preta, faixa vermelha, porque muitas vezes ela fica temporariamente bem por causa do remédio e quando ela volta, quando está saindo o efeito do remédio, ela volta a ficar amargurada, triste, contrita. Portanto, nós precisamos ter essa sabedoria de lidar não só conosco mesmo, mas também com os nossos entes queridos, nossos colegas de escritório, no sentido de ter o foco em boas práticas. O Antônio Ricardo, por exemplo, é o nosso responsável pela livraria, e nós estamos com frete grátis para todo o estado de São Paulo. Então, nada melhor do que, vamos comprar um livro, vamos ler coisas saudáveis, vamos ouvir notícias boas, para que a gente possa cuidar da nossa saúde. Então, nesta gestão, nós estamos fazendo exatamente o sistema inverso. Nós estamos procurando ter atividades. Tanto que a nossa diretora, Andréa Regina Gomes, a quem eu saúdo, ela tem colocado à disposição da advocacia, ela é responsável do setor de eventos. Nós fizemos festa junina, nós tivemos carnaval, nós não sabíamos que viria a pandemia, foi um sucesso lotado e importante. Todos esses eventos sem R$1 do dinheiro da advocacia, totalmente patrocinados e subsidiados. Por quê? Porque se o advogado, a advogada está feliz, não tem tempo de ficar doente. Se o advogado, a advogada está alegre, não tem tempo, por consequência, de ficar amargurado. Então, nós temos trabalhado nesse sentido, porque a vida é mais importante, na nossa vida é importante, e a vida das pessoas também é importante para nós. E esta gestão está com uma visão humanizada, uma visão horizontal, tratando todos advogados e todas as advogadas da mesma forma. A depressão, as pessoas que ficam deprimidas, que seria a maior causa de suicídio, né? De suicídio, as pessoas acabam tratando com remédio, acabam tratando com terapia, mas eu creio que a fé é uma melhor forma de cuidar da questão da depressão. E uma pessoa depressiva, né? Ela precisa, se ela não conseguir através da fé resolver, ela precisa buscar ajuda médica adequada, ela precisa tomar remédios de forma correta, ela precisa buscar ajuda psicológica, né?
E a pessoa não pode, às vezes, se sentir envergonhada, porque muitas vezes esse momento ele é tão somente passageiro, ele é momentâneo, né? Ele vem, mas ele pode ir embora, né? E eu trago aqui uma frase daqueles livrinhos, Minutos de Sabedoria. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade. Em sua vida, tem algum microfone aberto aí. Se puder fechar, a gente agradece. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais. E a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado à fé. Então, essa é uma mensagem que eu acho muito interessante. Por quê? Nós sabemos que a causa de suicídio ela vem da depressão. Eu insisto, aí tem alguém com o microfone aberto. Se puderem ajudar, não por mim, não está me atrapalhando, mas eu creio que pode atrapalhar eventualmente as pessoas que estão nos acompanhando. E então, a depressão, a ansiedade, a tristeza, a amargura, o tédio, a insônia, acaba gerando esse pensamento suicida. E olha que interessante, um dos programas que nós mais temos no país, que mais tem audiência, é exatamente esses programas sensacionalistas que cuidam de mortes, que cuidam de roubos, que cuidam de crimes, né? E eu falo também que, com tristeza, a gente que gosta muito das músicas, né? Que olha a quantidade de autores, eu selecionei aqui alguns, para mostrar quanto nós temos que ficar atentos e certas músicas nós temos que nos recusar a cantar, porque, de repente, a gente pode estar atraindo coisa negativa, né? Então, tem uma música que é assim, ó, tenho andado distraído, impaciente e indeciso, e ainda estou confuso. Olha só, você tá falando que você está bem ou você está mal? Eu entendo, aquela pessoa, o autor daquela obra, dessa música tal, ele é o sentimento dele, ele está expressando o sentimento dele, mas é um sentimento negativo, né? E músicas de suicídio, infelizmente, são muitas, muitas. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. E aquela música do tédio? Tédio, um dia eu fico sério e me atiro desse prédio. Ou seja, então nós temos que tomar cuidado no ambiente em que nós estamos vivendo, que muitas vezes, de forma inconsciente, e nós precisamos entender que a nossa mente ela é dividida em duas partes, nós temos o servo-mecanismo e a mente consciente. E para poder trazer essa diferenciação, eu aprendi isso daí num curso motivacional na década de 80, quando foi da época da minha faculdade, que eu confesso que eu precisei de ajuda, e eu comecei a ler livros automotivacionais, de neurolinguísticas, né? Se eu perguntar para cada pessoa que nos acompanha aqui, quanto que é 5 vezes 5? Pensem aí, não precisam responder. Eu tenho certeza que praticamente a totalidade vai saber que é 25. Se eu perguntar quanto é 17 vezes 17, provavelmente nenhum saberá responder de imediato. Mas a sua mente, talvez sem precisar fazer conta, ou fazendo conta através de um papel, vai conseguir a exata resposta. Neste momento eu não sei, porque nós aprendemos a nossa tabuada até o 10. Então percebam que a nossa mente, o nosso subconsciente, ele não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Ele responde de acordo com o que está programado. Como na faculdade, como na escola, não na faculdade, nós aprendemos a tabuada até 10, nós conseguimos responder a maioria. Na Europa, alguns países, não. Não é só até o 10. Então, as pessoas conseguem responder tudo de forma automática. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Porque, como nós estamos falando, a saúde mental, se nós deixarmos vir, armazenar informações negativas, a gente cresce, seu tapado. Quem nasce Zé não morre Johnny, não. Quem nasce Zé não morre Johnny. Ou seja, a pessoa fala, poxa, eu não vou ser sucesso. Minha mãe sempre falou que eu era um tapado, que eu era estúpido, que eu era ignorante. Então, se nós deixarmos esses pensamentos
eles serem armazenados, e a nossa mente é que nem um computador. Ela não sabe o que é certo ou errado, não sabe o que é verdadeiro ou falso. O computador responde de acordo com o que o programador realizou. E se nós programarmos na nossa mente coisas negativas, por consequência, nós ficaremos negativos. E quem falha em programar, já programou. Programou falhar. Portanto, nós temos que cuidar muito, muito mesmo da nossa mente. Imaginem, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham, quando surgiu a pandemia, que nós criamos o auxílio alimentar, uma verba de R$100, que era para matar a necessidade, a fome, a carência das pessoas que estivessem precisando. Imaginem, se eu e o presidente Caio, eu poderia também dizer os demais presidentes de subseções, os diretores de subseções, os nossos conselheiros, imaginem se nós tivéssemos nos abater com as críticas. Porque quando nós criamos o benefício alimentar, nós sabíamos que R$100 não é o ideal. Mas nós investimos 3.600.000 neste benefício. É muito dinheiro. Então, nós investimos 3.600.000 reais. E, para nossa tristeza, infelizmente, foram consumidos esses 3 milhões, porque em torno de 36.000 pessoas, advogadas, requereram o benefício alimentar de R$100. Quem estava criticando não tinha noção de que o benefício não é para ela. Quem estava criticando? Aquela pessoa que está com dificuldade financeira. Para essa, nós fizemos um convênio com o Banco Bradesco para conseguir dinheiro, juros baixos. Para ela, nós, através do trabalho do Leandro Nava, nós, através do Clube de Serviços, nós passamos a ter parcerias, convênios, para que a advocacia pudesse comprar equipamentos e ter serviços a preço mais em conta. Nós temos o nosso departamento de benefícios, comandado pela Paula e pela Thaís, nossas diretoras, onde nós investimos em torno de 6 milhões anos. Na parte odontológica, nós investimos em torno de 10 milhões anos. Na parte farmacêutica, nós investimos em torno de 10 milhões para que a advocacia tenha uma saúde bucal. E nós precisamos cuidar também da saúde mental, e nós acreditamos que nós temos logrado êxito nesse sentido, né? E tem uma música que diz: eu quero a esperança de óculos, meu filho de cuca legal. E é isso que a gente quer. Nós queremos os nossos amigos, nossas amigas de cuca legal, e que aquela música, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, realmente não faça parte da nossa vida. Porque isto me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Então percebam que nós estamos de uma forma até descontraída, procurando trazer uma mensagem para a advocacia do Estado de São Paulo, porque nós somos formadores de opinião com relação a toda a sociedade. Nós estamos procurando trazer uma mensagem de que nós precisamos cuidar, sim, da nossa saúde física, sim, da nossa estética. Nós precisamos cuidar, sim, da nossa cultura, mas nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. E, para tanto, contem com a Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil, contem com o presidente Caio Augusto Silva dos Santos e com todo nós da CASP. E muitas vezes as pessoas que estavam tristes, nós tínhamos a oportunidade das viagens, que hoje nós estamos ainda no momento de pandemia, e aí acabamos não viajando. A viagem traz alegria, a viagem traz felicidade. Tanto que Cleiton Credir cantou: deu para ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Ou seja, chega de baixo astral, vou viajar, né? Então, ele fala: quando eu ando assim, meio down, vou para Porto e bato, legal? Então, nós precisamos, hoje nós não estamos conseguindo viajar, mas nós temos que ter foco, sim, que nós precisamos cuidar dessa parte da felicidade, dessa parte da alegria, e para isso é que nós estamos à disposição de toda a advocacia. Portanto, eu encerro aqui essa conversa, essa colaboração, saudando todas as pessoas que estão nos acompanhando e agradecendo e parabenizando essa grande líder da advocacia, a doutora Andréa Tartucci. Eu vejo aqui também, não vejo os demais diretores no painel de honra, mas saudando também nosso querido amigo Leonardo, o Dominichelli, né? Um abraço, meu querido Leonardo, pela iniciativa. E que tenhamos, né? Isso daqui é uma abertura, né?
que tenhamos aí, possamos participar e aprender. Eu não sou especialista do assunto, mas uma coisa eu sei, na prática, que o que pode nos trazer alegria, o que pode trazer felicidade é essa visão que nós estamos na casa. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo evento, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos. E, doutora Andréa, continue desta forma, trabalhando em prol da união da Advocacia de Santo André, da Advocacia do ABCDMR, doutora Andréa, que hoje já ecoa a sua capacidade, a sua liderança por todo o Estado de São Paulo. Parabéns pela gestão e conte conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Eu quero agradecer. Pode falar, doutora. Obrigada, Viviane. Obrigada, Davanzo, pela sua presença, pelas suas honrosas palavras. Creio que todos aqui hoje têm um pensamento, têm uma reflexão da importância de nós mantermos, mais do que a união, mantermos, na verdade, os bons pensamentos. Isso é de extrema importância. Às vezes a gente coloca até aqueles memes no Facebook, não é isso? Devolver o bem com bem, devolver o mal com o bem, ter pensamentos bons. E ouvindo só tem um microfone aberto. Acho que é o da Vivi. Vivi, fecha um pouquinho o seu. Ele acaba interferindo aqui no som. Então, realmente, as suas palavras trouxeram bastantes reflexões e eu tenho somente a agradecer por ter se disponibilizado a estar aqui hoje conosco nesse momento importante desse início de palestra sobre o Setembro Amarelo. Então, mais uma vez agradecer, dizer que nós temos aqui também a doutora Maria Cleonice, que ela está capitaneando a diretoria de bem-estar da advocacia e tem feito um papel brilhante, também pensando assim como o amigo Davanzo, que hoje à frente da CAASP tem trazido muitas mudanças, muitas novidades, não só de unir a advocacia, unir a CAASP junto com a OAB, mas de proporcionar o que você hoje nos relatou, esses aplicativos, esses informes, de manter a advocacia alegre, de manter a advocacia numa forma diferente do que nós vínhamos tendo antes. Então, seja através dos jogos, das brincadeiras, hoje migrando para essa fase virtual, ela foi de extrema importância. Então, eu parabenizo todo o seu trabalho, toda a sua diretoria e também da OAB, da nossa seccional, nosso presidente Caio. Eu me sinto representada por vocês, me sinto representada por você, Davanzo, e tiro o chapéu para esse brilhante trabalho que você tem feito, de cuidar, de pensar, principalmente na saúde, não somente a física. Você foi a única pessoa, eu tenho que dizer isso, eu tenho que registrar isso, a única pessoa que trouxe esse cuidado com a saúde mental da advocacia. Então, eu parabenizo e tenho certeza que todos aqui que estão aqui hoje também têm esse mesmo sentimento. Sei que você tem outro compromisso, não vou me alongar, mas eu queria, a Viviane, que é a nossa querida diretora, não é isso? De cultura, que está aqui conosco. Muito obrigada por você estar anfitriando aqui o nosso evento. Parabenizo você por estar conosco. Uma querida amiga, eu sempre digo, ela é uma filha para mim. É isso? Eu queria, então, fazer um parênteses e liberar você, doutor Davanzo, que eu sei do seu compromisso, lá que está lá, o tesoureiro do CONCAD, uma importante função, tarefa. A única vez também que nós temos um representante, mais do que um representante de São Paulo, um representante do ABCDMR. É isso, doutor Davanzo? Liberar, então, para o seu compromisso. E antes de passar a palavra para a Vivi fazer as considerações, pedir para o Carlos Correia tecer também alguns comentários, porque hoje ele representa o CVV, esse apoio também que o ser humano, né, que o cidadão, que todos nós temos de forma, recebemos de forma sigilosa, gratuita, carinhosa. Então, eu gostaria que o Carlos ele fizesse algumas considerações. E também depois a Vivi vai passar, né, e se outros quiserem, se propuserem a também tecer os comentários sobre o evento de hoje. Então é isso. Então, agradeço a oportunidade, doutor Damaso.
Ele está saindo, da Vanzo, desculpe. Da Vanzo, nossa grande Davanzo. liderança. Antes que ele saia, eu vou fazer um pedido, doutor Davanzo. Eu fiquei impressionado com os números que o senhor falou da região e que colocasse, se possível, na página da OAB e da página da CASP, um link para o CVV, né? Um bannerzinho, lembrando do apoio emocional que o CVV oferece gratuitamente desde 62 a 58 anos, né? Então, se fosse possível colocar essas informações em todas as divulgações que existem nas revistas, enfim, todo o material, lembrar desse apoio emocional que o CVV oferece com seus 4.200 voluntários. Nós recebemos cerca de 10 mil contatos por dia, todos os dias. É um número muito expressivo. Os números no Brasil, comparados com o mundo, eles, não sei se é uma questão apenas de que não foi bem contabilizada, mas a cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio no Brasil. Então, é um número muito alto e existe a prevenção. Ela nem sempre é possível, mas os advogados, eles estão numa linha de frente e não só na saúde mental deles, mas muitas vezes eles têm contato com pessoas que estão em sofrimento, porque vão procurá-los demandando justiça, porque se sentem. O som ficou mudo, não? Aqui. O CVV faz um trabalho lá no tribunal, onde o senhor mencionou que existia um grande número de suicídios, e o suicídio lá, ele não ocorria só por pessoas que iam participar de alguma audiência ou ver algum resultado, vinham pessoas de fora, lá virou um point. Então, os points, os lugares habituais onde as pessoas acabam tirando a vida, eles fazem parte de uma arquitetura e que deveria ser, todos nós deveríamos estar alertas para que, ao verificar que existe esse risco, mencioná-lo a alguma autoridade competente. Então, vãos muito abertos, eles precisam ser protegidos, porque num momento em que ocorre o que a gente chama de gatilho, a pessoa pode fazer esse atentado contra a própria vida. E é uma solução definitiva para um problema que pode ser passageiro. E oferecer saúde mental, parabenizo novamente o seu trabalho, então, de ter aberto esse canal lá para quem está em sofrimento, porque é de grande importância mesmo nós todos estarmos atentos para a nossa saúde emocional e para a saúde emocional da quem está muito próximo da gente. Não é vergonha nenhuma procurar uma ajuda, porque assim como se nós temos uma dor de dente, procuramos um dentista, por que não procurar um psicólogo, um psiquiatra, caso a gente precise de olhar para o nosso emocional. Então, agradeço a oportunidade, a parceria, vamos ter alguns colegas aí que vão participar aí nos próximos dias, e é isso, um abraço a todos. O telefone do CVV é gratuito, é o 188, funciona no Brasil inteiro, e pelo site também, cvv.org.br, nós temos bastante material. E quem quiser curtir as nossas páginas aí, o CVV Oficial, fiquem à vontade para nos acompanhar. Um abraço, obrigado a todos. Obrigada, Carlos. Viviane? Só registrar aqui a presença do presidente Luiz Ribeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Carlos Correia, obrigada a todos. Eu quero perguntar se tem algum componente da mesa que quer expor alguma opinião, algum pensamento, está aberto. Não? Oi, bom dia. Posso falar umas palavrinhas rápidas? Queria agradecer ao Dr. Davanzo, queria também colocar que a advocacia, no caso que eu represento na minha comissão, a Comissão da Advocacia Pública, nós, servidores públicos, também estamos passando por um período bem difícil, né, com relação à pandemia, e essa palestra foi muito oportuna, né, muito importante para
para nos fazer relembrar e recomeçar com relação aos cuidados da saúde mental. Acho que devemos continuar falando muito sobre esse tema, acho que é muito importante, né? Assim como a palestra ontem do Direito Sistêmico, da Comissão de Direito Sistêmico, falava que falar é a melhor solução, eu acho que fica aqui a minha sugestão para que a gente continue falando sobre esse tema que é tão importante. Agradeço, então, as oportunas colocações, né, do Dr. Luiz Ricardo Davanzo e a oportunidade de estar aqui também ouvindo e aprendendo com vocês. Um abraço, uma ótima manhã a todos. Obrigada, doutora Maria Carolina. Passo a palavra à doutora Andréia, se alguém tiver mais alguma consideração público, mas passo a doutora Andréia. Por favor, Viviane, desculpa interromper. Bom dia a todos. Queria agradecer a participação, a presença de todos que puderam entrar nessa abertura do ciclo de palestras, doutor Davanzo, por se disponibilizar. Nós sabemos da agenda do senhor, que é extremamente tribulada, e ficamos muito contentes da presença do senhor conosco. Agradecer também o apoio da diretoria da subseção por concordar e dar ênfase a essas ações que a subseção tem tomado durante o mês para a promoção do Setembro Amarelo, tema extremamente relevante. E agradecer também o apoio e a parceria do CVV, aqui na pessoa do Carlos Correia, que nos auxiliou muito a decidir os temas que seriam enfrentados nesse primeiro ciclo de palestras e também na indicação de pessoas gabaritadas com conhecimento para tanto. A minha contribuição é só direcionada ao Dr. Davanzo. Eu gostei muito da iniciativa da CASP Psico, e eu não sei se já há alguma tratativa preliminar ou não de disponibilizar essa iniciativa para o Conselho Federal da OAB, para que todas as seccionais possam ter esse mecanismo de auxílio ao advogado ou à advogada. Assim como o 188 é um número nacional, qualquer pessoa de qualquer canto do país pode discar no seu telefone, no seu celular, 188 e conversar com algum voluntário do CVV. Eu acho extremamente importante que essa iniciativa da Seccional de São Paulo seja estendida para todo o país, porque, infelizmente, a condição dos advogados em outros estados da federação é muito mais complicada do que aqui em São Paulo, seja do ponto de vista de estrutura, condições básicas. Realmente, eu acho que seria uma iniciativa louvável que a OAB Federal distribuísse por todo o país. Obrigada, doutor Alexandre, pelas palavras. Obrigada, doutor Luiz Ricardo Davanzo. Belas palavras, como sempre. Acompanha há muito tempo, junto com a doutora Andréia, a nossa presidente. Obrigada pela diretoria. Passo a palavra à doutora Andréia, se quiser finalizar. Obrigada a todos. Obrigado, Carlos Correia, desculpa. Obrigada, Viviane. O bom disso tudo é que estamos entre amigos, Davanzo. Então, mais uma vez agradecer. Eu adorei a sugestão do Alexandre. Eu não sei em que momento e como fará isso, mas é uma dica extremamente valiosa. Aliás, a Seccional Paulista já fazendo a diferença, imagina uma sugestão como essa sendo acolhida e levado a cabo, não é isso? Então, mais uma vez agradecer a presença de todos, parabenizar pela iniciativa, especialmente do Alexandre Camaruzano, que é um grande, importante colaborador da nossa casa, inclusive sobrinho, não posso deixar de citar o Dr. Márcio Camaruzano, que eu sou fã de carteirinha dele, não é isso? E hoje nós temos essa preciosidade, essa joia rara junto conosco na subseção. Ele que alinhavou, Davanzo, costurou, alinhavou, incentivou todas as comissões a participarem e se engajarem nessa campanha sobre Setembro Amarelo.
Então, apesar de nós não citarmos e nominarmos todos, nem todos puderam estar aqui hoje presentes, mas é importante destacar que as comissões aderiram a esse movimento e na sua forma, seja no compartilhamento, na divulgação do evento, também contribuíram para o sucesso. Hoje o Carlos está aqui conosco, nós teremos mais palestras hoje à tarde, amanhã, ou seja, teremos 2 dias para falar sobre o assunto. Ontem nós também tivemos com a Comissão Direito Sistêmico, mas é um assunto que realmente nós devemos, assim como você falou, Davans, assim como o Carlos falou, a Maria Carolina falou, nós temos que falar. Nós temos que quebrar todos os tabus, buscarmos essas alternativas. Eu acabo, no final, me alongando, era só um encerramento, mas é que realmente o tema é de extrema importância. E vendo os números alarmantes, não só que o Carlos trouxe, mas também que o Dr. Davanzo nos colocou em relação à própria advocacia e o alarme também que o Alexandre nos colocou, então realmente é um tema que nós não podemos deixar morrer. Então eu coloco aqui a subseção de Santo André, para fazer essa divulgação nas nossas redes de comunicação do CVV em tempo permanente. E assim, de uma forma, dentro do que nós podemos também contribuir para esse importante trabalho que o CVV faz e que a CAASP da Seccional Paulista também está a fazer através não só desse aplicativo que foi instalado nessa gestão, eu já parabenizei o Davanzo, mas também de todas as outras ações e medidas que têm sido realizadas para contemplar e cuidar da advogada e do advogado. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, todos que estão aqui hoje, mais um cumprimento especial para o meu vice-presidente Leonardo Dominichelli, que é um braço direito, uma pessoa super importante também na nossa gestão. Então, mais uma vez, muito obrigada e espero todos vocês hoje às 16 horas, que nós teremos a Patrícia Moretti também para falar sobre esse importante tema. Então, em nome da 38ª Subseção de Santo André e de todos que estão aqui presentes, declaro encerrado, então, o evento de hoje. Muito obrigada, uma excelente quinta-feira a todos. Obrigada. Obrigada. E palmas aqui para todos que contribuíram para esse importante movimento. Obrigada.